Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Povo querido, estou de volta em mais um momento aqui de reflexão, aonde você vai perceber aqui na palavra de Deus que um alguém disposto a não ficar para trás, um alguém disposto a viver a fé, até quando está sendo provado, não desiste daquilo que acredita. Você vai perceber aqui que por meio da fé, ou através da fé, alguém pode ir muito além do que outras pessoas não conseguem. Olha o que diz aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disse: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor e viva a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse-lhes, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto do Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Queridos irmãos, a Bíblia que mostra o lado de fé da parte de Eliseu, um alguém disposto a lutar, um alguém disposto a viver a fé, um alguém disposto a não abrir mão daquilo que devia ser dele por direito. Percebe que Elias sai de Gilgal, e ao sair de Gilgal, ele desce a Betel. Percebe? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Elias sabia que estava aproximando-se da hora em que o Senhor tomaria em vida os céus. E Elias, usado por Deus, óbvio, resolve colocar à prova a fé de Eliseu. Porque Elias sabia que algo dele, Elias precisava ficar com Eliseu. E não tinha ninguém mais preparado que Eliseu para ficar com aquilo que de Deus na vida de Elias estava. Então, antes de Eliseu tomar posse, ou ficar com aquilo que sobre Elias estava, estou falando da porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias, primeiro Eliseu é provado. Percebe que ele sai de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó a Jordão. E durante toda esta caminhada, a fé de Eliseu está sendo provada. Quando Elias sai de Gilgal, ele manda que Eliseu ficasse ali. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, Gilgal Betel. Em Betel, Elias usa as mesmas palavras, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Em Jericó, Elias usa as mesmas palavras, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Em nenhum momento Eliseu aceitou ficar para trás, porque Eliseu era da fé. Quem é da fé nunca aceita ficar para trás. Quem é da fé nunca desiste daquilo que acredita.
Quem é da fé nunca abre mão daquilo que sabe que tem que ser seu por direito. Eliseu sabia disso. Como Elias sabia que não tinha ninguém mais preparado que Eliseu para ficar com aquilo que deveria de fato ficar com o próprio Eliseu. Então Elias está provando a fé de Eliseu. E se Eliseu vai viver a fé, se Eliseu vai colocar em prática o que aprendeu com o próprio Elias, ou se Eliseu vai ficar do lado de cá, o qual eu chamo o lado da dúvida. Mas ele desceu de Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Na companhia de Elias, em nenhum momento Eliseu abriu mão daquilo que tinha que ficar com ele. E quando chegou o Jordão, a Bíblia diz aqui no versículo de número 7, que havia 50 homens dos profetas. E que esses 50 ficaram do lado de cá. Poderia ficar, porque estava com Elias, com qualquer um desses 50. Eliseu, cada Gilgal, de onde Elias havia saído, podia pensar, não, já tem pessoas lá, pode ficar com algum deles. Mas Eliseu pensou, não, eu não vou ficar do lado de cá, eu não sou como eles, não sou melhor, mas como eles eu não sou. Eu acredito naquilo que tem que ficar comigo, eu vou lutar, eu vou passar para o outro lado. Quem está do lado de cá são os da dúvida, do lado de lá os da fé. Tinha 50 na beira do Jordão, mas nenhum passava. Sabe quem atravessou o Jordão? Apenas Elias e o próprio Eliseu, que já vinha lá de Gilgal com ele. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E durante a sua caminhada, pessoas tentando intimidar Eliseu, dizendo, sabe que hoje o Senhor tomará o teu sonho sobre a tua cabeça. Eliseu simplesmente diz, eu também sei, calai-vos. E o caminho inteiro, Eliseu não entrou na pilha de ninguém, simplesmente lutou por aquilo que tinha que ser dele. E atravessou o Jordão com Elias para o outro lado. Percebe? Chegou no Jordão, tinha 50 ali. Mas esses 50 ficaram do lado de cá. Elias e Eliseu passou para o outro lado. O lado de lá é o lado dos vitoriosos. O lado daqueles que nunca desistem. O lado de lá é o lado da fé. Eliseu passou para o lado da fé. Mas aqueles que estão da dúvida, os da dúvida ficou do lado de cá. O da fé do lado de lá. Aqueles que são da dúvida não fizeram nada, ficaram do lado de cá e em nenhum momento se levantou para tentar lutar, para tentar de alguma maneira ficar com algo que poderia possivelmente ficar com eles. Apenas Eliseu. Eliseu não deixou para ninguém. Não deixou ficar com os outros, até porque os outros eram da dúvida. Mas Eliseu era da fé. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora em algum lugar. Você é da dúvida ou você é da fé? Os da dúvida ficaram do lado de cá. O da fé, apenas Eliseu, na companhia de Elias, passou para o lado de lá, o lado da fé. Então você percebe que aquele que era da fé, que era o próprio Eliseu, não desistiu. Aquele que era da fé não aceitou ficar para trás. Alguém que é da fé não aceita ficar para trás por nada do mundo. Alguém que é da fé não aceita a derrota. Alguém que é da fé não aceita o fracasso, luta com toda a sua fé. Luta com todas as suas forças, com todo amor. Foi o caso de Eliseu. Ele não aceitou ficar para trás. Ele não aceitou ficar do lado de cá. Ele resolveu colocar em prática aquilo que com Elias ele havia aprendido. E você percebe que a fé dele está sendo provada. Porque desde Gilgal, de onde saíram, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, Elias dizia para ele, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Gilgal, o Senhor me enviou a Betel, o Senhor me enviou a Jericó, o Senhor me enviou a Jordão. Em nenhum momento Eliseu aceitou ficar para trás, porque Eliseu era da fé. Os da fé não aceitam ficar para trás. Os da fé não aceitam fazer parte daqueles que são da dúvida. Percebe os da dúvida? 50. No versículo 7, ficaram do lado de cá. O lado de cá é o lado da dúvida. Os da dúvida ficaram tudo do lado de cá, ninguém atravessou. Mas o da fé atravessou com Elias por outro lado. Apenas um. O próprio Eliseu atravessou com Elias. Só um, de 50. Só um era da fé. Atravessou para o outro lado. E lá do outro lado, você conhece muito bem a história. Ele tomou posse de fato daquilo que tinha que ficar com ele mais ninguém, porque não tinha ninguém mais preparado que ele para tomar posse daquela vitória. Mas para que ele tomasse posse daquela vitória, daquela capa, daquele poder, daquela autoridade, ou daquela unção, ele não aceitou ficar do lado de cá, do lado da dúvida, mas passou para o lado de lá. Porque assim como tem os da dúvida, tem os da fé. Eliseu era da fé, por isso passou para o lado de lá.
e não aceitou fazer parte dos 50 que era da dúvida. Será que você que está me ouvindo, você está lutando por aquilo que tem que ser seu por direito? Estou falando de salvação. Será que você está disposto a lutar de fato ou você é daqueles que diz está lutando, mas está do lado de cá? Porque tem muitas pessoas que dizem querer a salvação, mas eu vejo que tem muitos que não estão lutando, não estão fazendo nada para ser salvo. Até fala que quer ser salvo, mas não estão fazendo por onde. Será que você está do lado de cá ou do lado de lá? Será que você é daqueles da dúvida ou você é dos da fé? Os da fé não aceitam ficar para trás. Os da fé não aceitam fazer parte das dúvidas. Os da fé não aceitam ficar do lado de cá. Quem é da fé, mesmo quando está sendo provado, estou falando quem é da fé. Aqueles que são da fé, mesmo quando está sendo provado, luta até o fim, nunca desiste. Os da fé, mesmo quando está sendo provado, não abrem mão daquilo que acredita. Alguém que é da fé acredita até o fim. Alguém que é da fé não abre mão daquilo que deseja. Eliseu sabia exatamente o que ele queria. Eliseu era da fé. Tinha 50 do lado de cá, pertencia à dúvida. Mas aquele que passou do lado de lá era da fé, chamado Eliseu. Ele não aceitou ficar do lado de cá, mas passou do lado de lá, porque Eliseu era alguém da fé. Eliseu resolveu viver a fé. Eliseu não quis deixar para os outros, para aqueles que eram da dúvida, o que tem que ficar com ele, lutou até o fim. Porque alguém que é da fé luta por aquilo que acredita. Alguém que é da fé não aceita ficar do lado de cá. Alguém que é da fé luta até o fim. Alguém que é da fé nunca desiste. Alguém que é da fé luta até alcançar aquilo que deseja. Não desista não, continue lutando. Independente do que você esteja atravessando, lute e acredite. Porque se você lutar e acreditar, tudo aquilo pelo que você está lutando, acreditando, Deus fará com que chegue nas suas mãos para te mostrar que a tua fé, a tua confiança em Jesus não é igual. Basta você acreditar e lutar por aquilo que você acredita. Se isso você fizer sem nunca desistir, como Eliseu nunca desistiu, lutou por aquilo que acreditava, passou para o outro lado, por ser da fé, do outro lado ele tomou posse daquilo que devia ficar. Então continue lutando. E aquilo em que você acredita e pelo que você está lutando, dentro de pouco tempo vai estar nas tuas mãos de igual modo no nome de Jesus. Amém? Não aceite ficar do lado de cá, do lado da dúvida. Estou falando do lado da dúvida, mas do lado de lá. Que é da fé. O lado de lá é o lado dos vitoriosos, o lado da fé. Aqueles que acreditam, aqueles que confiam, não aceita perder. Não aceita ser derrotado. Aqueles que acreditam lutam até o fim. Nem que tem que passar para o outro lado, como Eliseu fez. Mas Eliseu não aceitou voltar para trás sem aquilo em que ele acreditava. Só voltou quando estava nas suas mãos aquilo pelo qual ele estava lutando. Então continue lutando que vai valer a pena. Eu tenho certeza que se você não desistir, vai valer a pena. E você vai ser muito bem recompensado no nome de Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, no nome de Jesus. Deus abençoe.